Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Maiara, sou gerente de produtos da Nova Analítica e hoje eu vou ser a moderadora desse webinar que tem como tema Proteínas Felizes Geram Pesquisadores Felizes. O webinar ele vai ser apresentado pelo Daniel Maturana, que é o diretor da empresa Nanotemper Technologies do Brasil, parceiro da Analítica, e esse já é o terceiro webinar que estamos fazendo juntos, né? E tem sido uma ótima experiência. Então, primeiro eu quero agradecer a disponibilidade do Daniel de estar aqui mais uma vez, né, para poder apresentar para vocês. E antes da gente começar, eu só queria passar alguns recados. Primeiro, quanto ao certificado, nós iremos emitir um certificado de participação, mas é importante que vocês assistam o webinar até o final para poder obter o certificado, tá bom? Bom, convido vocês também para seguir as redes sociais da Analítica, que estão aí na tela, tá? Nós sempre estamos postando novidades e principalmente nossa agenda de webinars. E, deixa eu ver. Bom, fiquem à vontade para poder fazer as perguntas aqui no chat, tá? E no momento apropriado, eu vou passar as perguntas de vocês para o Daniel, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença do Daniel. Vou passar a palavra para ele para a gente poder começar. Muito obrigado. Daniel? Vocês me... Sim? Pronto, podemos começar. Alô, você me escuta? Sim, eu estou te escutando. Tá. Bom dia a todos. Eu espero que estejam bem. Eu queria... Bom, muito obrigado, Maiara, por a introdução. Deixem compartilhar a área do trabalho. Bom, eu espero que consigam ver a apresentação. Oi. Maiara? Estamos vendo, Daniel. Sim, tá bom. Então, vou começar. Eu queria começar hoje um pouco falando sobre as proteínas bom, relacionar as proteínas felizes e os pesquisadores felizes. Eu imagino aqui muitos de vocês trabalham com proteínas, certo? Eu lembro, eu tinha um professor que sempre falava, você deveria ter sua proteína querida. Coloque no chat se tem alguma proteína preferida, alguma proteína que gostem, que trabalhem muito com ela e que queiram. E que façam vocês felizes, principalmente. Isso é importante. Bom, provavelmente as pessoas que trabalham com proteínas, todos conhecem as técnicas típicas do trabalho com proteína, como é a absorvância UV visível, que permite medir a concentração e a pureza das suas amostras, certo? Provavelmente todos já trabalharam também com gel de poliacrilamida, certo? Que permite ver a presença da sua proteína, ver o peso molecular da sua proteína. E provavelmente todos já trabalharam com separação, cromatografia, que permite um pouco comparar ela, certo? Então, todas essas tecnologias são básicas para o pessoal que trabalha com proteínas e são muito importantes no trabalho. Agora, uma coisa muito importante é esses métodos realmente testam a felicidade da sua proteína. Eles são capazes de te dizer se sua proteína está feliz onde ela se encontra, se ela tem umas condições que permitam ela estar bem. Provavelmente, essas tecnologias falam muito mais bem da concentração, certo? Elas podem dar uma ideia da semelhança, também permitem falar da presença da sua proteína e até da pureza. Mas são essas realmente elementos da felicidade da proteína? Provavelmente não. O mais importante na felicidade da proteína seria a funcionalidade. Se ela realmente pode fazer a função que ela tem, que ela pode fazer com sua estrutura. Então, realmente, essas tecnologias
elas não conseguem ver a funcionalidade, somente bem, caracterizam a presença, a semelhança, a pureza ou a concentração. Então, a ideia, o que eu quero apresentar para vocês, é um equipamento chamado Taiko. Muitos aqui falam de Chico, tá? E que a ideia é que ele permite ter um resultado da qualidade da proteína em um só experimento, tá? Ele permite medir a funcionalidade, permite ver a presença, permite ver até a pureza da sua proteína, semelhança da sua proteína e concentração. Então, com um só experimento, você pode monitorar todas essas características da proteína que são muito importantes no trabalho, já seja agora ou no futuro, tá? No passo da purificação ou depois. Agora, Taiko permite testar a qualidade da sua proteína para otimizar seu trabalho. Essa é um pouco a ideia. Então, ele pode ser utilizado em qualquer passo do trabalho com proteínas, e a ideia é que você otimize seu tempo, seu dinheiro e sua felicidade. Realmente, quando você purifica uma proteína de forma inicial, você tem que testar a sua proteína, certo? E vai correr um gel, que demora 2 horas. E você fica aí o tempo todo, nossa, será que ela está, será que não está, etc. Bom, você pode medir no Taiko e já ver a presença da sua proteína rapidinho. Depois, você vai fazer uma cromatografia para melhorar ou trocar, e você tem que ver em qual frações sua proteína deveria estar, certo? Outro gel, a cromatografia, etc. Bastante tempo. Geralmente, eu lembro, ficava até às 7 esperando o resultado do gel. Destenir o gel para conseguir ver o resultado. A ideia aqui é que você coloca e já pode ver em qual das suas frações está a sua proteína. Agora, uma vez que você já purificou sua proteína e vai congelar ou vai armazenar, a ideia é usar a proteína depois. E aí chega, olha, onde será que eu guardo? Tá, eu vou trabalhar com uma proteína amanhã. Eu vou deixar a 4 para não congelar. Ou eu vou congelar, não acontece nada. Mas realmente você testa se ela tem algum problema no armazenagem, no buffer, ou se a proteína que purificou hoje é a mesma que purificou o mês passado. Então, tem várias perguntas que, quando você trabalha com proteína, sempre fica na dúvida e você sempre fica preocupado. As condições de armazenagem, muito importante. Você dá um trabalho para otimizar. E, até o final, quando você vai fazer um ensaio, geralmente você testa as condições, quais são as condições do ensaio onde sua proteína vai ficar mais estável e com melhor funcionalidade e por maior tempo. Então, todas essas ideias, todo esse trabalho que está por trás do trabalho das proteínas são muito importantes. E a ideia é apresentar a Taiko como uma solução para isso. Agora, a grande vantagem do Taiko é que ele permite ter resultados rápidos da qualidade da sua proteína, sem precisar de uma marcação, utilizando pouquíssima amostra e sem precisar de uma preparação da amostra. Então, realmente, você vai ter sua amostra, vai pegar 10 microlitros da amostra, colocar no equipamento, e em 3 minutos você vai obter o resultado, sem sequer marcar, e só com a concentração que você tem na sua amostra. É só colocar o capilar, você vai colocar no equipo, o equipo vai aquecer sua amostra a 30 graus por minuto, vai estar medindo a fluorescência intrínseca da sua proteína, tá? No processo do aquecimento, e utilizando só 10 microlitros. Agora, o que você vai obter depois desses 3 minutos é uma curva desse jeito, que realmente é muito similar a uma curva de desdobramento, certo? Onde você vai ter a fluorescência, o rádio, a ração de fluorescência a 350 e 330, que vai falar um pouco de integridade ou do ambiente onde estão os resíduos de triptofano e tirosina na sua proteína, versus a temperatura. Então, você vai ver essa curva que está indicando o desdobramento da sua proteína. Os resultados que você obtém a partir da medição do Taiko, então,
é uma temperatura de inflexão, que seria a temperatura média, na qual a metade da proteína fica desnivelada. Você vai obter um valor da ração inicial da fluorescência, que vai falar da integridade inicial da sua proteína. Vai obter um delta de ração, a variação, então, da ração da fluorescência inicial versus a final, ou seja, do estado nativo, o inicial, até o estado desnivelado. Você vai obter também o brilho da amostra, que tem relação com a fluorescência a 350 e a 330. E, por último, você pode obter um perfil de similaridade, uma porcentagem, que vai falar que tão semelhante é esse gráfico com gráficos anteriores da sua amostra. Então, uma ideia que você vai poder comparar as similaridades dos lotes. Agora, o que você pode fazer com esse tipo de resultado que o Taiko dá? A ideia sempre é comparar. Tá? Então, você sempre pode comparar. Quando você vai purificar sua proteína, provavelmente, não sei se aconteceu com algum de vocês, e aí pode escrever no chat também, provavelmente você chegou no laboratório que trabalha com proteínas, e eles falaram, olha, você vai trabalhar com uma proteína X. O cara que estava aqui já purificou esse protocolo. E você purifica. E aí, será que a purificação sua foi igual a que obteve o pesquisador anterior? Você sempre fica com uma dúvida, faz um estudo da atividade, alguma coisa, e tenta comparar. Agora, a ideia, como Taiko, você pode ter uma referência. Então, essa pode ser a típica curva da proteína que era purificada por o pesquisador anterior, que seria a cinza. E aí você vai purificar, por exemplo, e tem essa curva verde. Olha, realmente a semelhança não é muito boa. Se bem a estabilidade é igual, o seu lote, a sua purificação, tem um rádio inicial diferente, o que indica, provavelmente, que sua amostra está um pouquinho desnivelada. A qualidade da sua amostra não foi a mesma que era geralmente obtida. Mas aí você pode decidir se vai continuar fazendo o experimento com essa amostra ou não. Agora, se você obtém uma como do lote 2, essa azul, que tem um comportamento completamente diferente da referência do lote 1, na minha experiência, essa é uma purificação de outra proteína. Você errou e purificou realmente outra proteína e não a proteína de interesse. Agora, isso você pode ver em só 3 minutos. E isso é bom, que você pode otimizar seu trabalho, seu tempo, e também os reagentes do laboratório. Agora, uma vez que você purificou, fez um ensaio de atividade, ou sei lá, interação, alguma coisa, e aí, nossa, ficou um pouquinho da amostra. E eu tenho planos de repetir o experimento a próxima semana. Será que é bom eu congelar a proteína? Será que é bom deixar a 4 graus? Qual é o buffer? Então, essa resposta geralmente é relativamente difícil de responder, mas como o Taiko é bem simples. Você pode ter sua proteína, deixar a menos 80 graus, depois descongelar, pegar 10 microlitros e em 3 minutinhos vai ter essa curva e vai poder comparar com uma referência, que era o perfil da sua proteína recém-purificada. Então, se realmente a sua proteína fica bem a menos 80, não tem problemas com congelar, descongelar, você vai ver que a linha verde, que seria depois de menos 80, é muito similar a antes de armazenar. Agora, se você deixa, por exemplo, a 4 graus, essa proteína em especial, você pode ver que já tem um porcentagem desnivelado, e isso vai afetar, então, a qualidade de qualquer experimento. Então, de um jeito rápido, em 3 minutos, você pode ver e decidir realmente se vale a pena continuar fazendo o experimento com essa amostra que você está tendo, que você tem para trabalhar. E também muito importante é ver como sua proteína responde às condições que você tem que colocar ela para diferentes experimentos, para diferentes ensaios. Tem muitos ensaios, por exemplo, não sei, de SPR, de Viacom,
onde você precisa mudar o pH, ou quando você precisa marcar sua proteína, etc. Você precisa mudar o pH ou a força iônica da sua amostra para gerar algum processo na sua proteína. Então, qual será o efeito dessa mudança na sua proteína? Você rapidamente, como Taiko, você pode ver. Então, tem, por exemplo, sua referência, sempre vai ter sua referência, e todas as medições que você faz no Taiko ficam armazenadas, e vai colocar depois sua proteína pH 5, você vê que tem uma desestabilização, mas ainda se tem uma estrutura. Agora, se você já foi para pH 4, olha, sua proteína já perdeu a estrutura toda, então não vale a pena tentar tirar até pH 4 nessas condições. Bom, a gama, o tipo de proteínas que podem ser examinadas como equipamento Taiko é muito diverso. Você pode medir anticorpos, proteínas quinases, complexos multimédicos, fatores de transcrição. Você pode ver o efeito de mutações pontuais na estrutura da sua proteína, ou no perfil da sua proteína. Realmente o perfil é uma digital. As proteínas de membrana, você pode trabalhar proteínas marcadas, enzimas, inclusive VLPs, partículas semelhantes a vírus, ou inclusive proteínas funcionalizadas, alterações, colocando alguma droga no anticorpo, etc. O importante, o que você precisa para medir no Taiko, é que sua proteína tenha algum triptofano ou tirosina. Com isso, já pronto, você pode medir. Agora, vou mostrar alguns exemplos. Olha, as slides ficaram meio desconfiguradas no software, mas tudo bem. Eu vou mostrar alguns exemplos de resultados reais. Tudo que mostrei depois ou antes foram simulações. Aqui eu estou mostrando o efeito de uma proteína quando foi congelada a menos 80 graus. Então, você tem sua referência em púrpura, em roxo. E depois de menos 80, nessa condição, nessa proteína, você vê que não teve efeito nenhum. Essa proteína é muito estável. E depois, aqui comparamos também 2 lotes da proteína. Os 2 lotes são muito similares, apresentam o mesmo TI. Então, realmente, essa proteína está muito bem comportada, tanto para congelar, descongelar, e no processo de purificação bem estabelecido. Tá? Então, é bem boa essa proteína, mas isso não acontece com todas as proteínas. Um exemplo aqui que eu gostaria de mostrar é uma amostra de um pesquisador que ele tinha 2 lotes de uma proteína. O lote 1 era um lote novinho que ele purificou, e o lote 2 era uma amostra que ele tinha congelado faz 1 ano, mais ou menos, na geladeira. Aí estamos trabalhando em conjunto, fazendo uma colaboração, e a ideia era medir a interação dessa proteína com um ligando por termoforese de microescala, outra tecnologia da Nanotempo, não sei se vocês conhecem, mas, bom, a ideia aí é conseguir determinar a afinidade, tá? Então, ele encaminhou essas 2 amostras, nós fizemos tudo o protocolo, como o lote 1, que era o lote novinho, fizemos a medição por termoforese, e não vimos interação nenhuma. Foi, nossa, o que aconteceu aqui? Não está tendo interação, já tinha comprovado que tinha interação, etc. E aí o que fizemos foi tomar o Taiko e medir, comparar a integridade funcional do lote 1 e lote 2. E pudimos ver que no lote 1, realmente, a proteína estava toda desnovelada desde o começo. Esse lote era realmente uma amostra muito ruim. Mas o lote 2, que é uma proteína que tinha mais de 1 ano na geladeira, nossa, tinha uma estrutura, apresentava estrutura tridimensional, apresentava um desnovelamento, etc. Então foi, bom, vamos lá, vamos trabalhar como um lote 2, fizemos marcação, medimos, e deu uma curva perfeita. Então, realmente, ter uma tecnologia que permita você rapidamente falar, olha, sua proteína está ruim, não vale a pena continuar trabalhando, nossa, vai realmente gerar muita felicidade em você.
você não vai ter esse problema que você mede e não tem resultado ruim, por quê? Tenta entender por quê. Aqui em 3 minutos você já viu, olha, a proteína não é funcional, esse lote. Eu tenho que purificar de novo, não sei, vou lá pegar uma amostra que eu tinha na geladeira, até conseguir uma boa, para depois medir e obter os resultados que eu preciso. Então, realmente, um controle de qualidade nos todos os passos é muito bom para o estudo das proteínas. Esse aqui é um exemplo que foi publicado, está em preprint, no BioRX, que é um estudo da SARS, tá? Do coronavírus. E a ideia aqui é que eles estão trabalhando como domínio externo da proteína Spike, do SARS-CoV-2. Nossa, não consigo ver. Bom, a ideia é usar esse domínio externo para fazer vacina, tá? Então, eles tomaram o domínio, purificaram o domínio e depois almacenaram ele a 4 graus. Agora, eles mediram no taico e eles conseguem ver, por exemplo, que quando eles têm sua amostra a 37 graus, que seria a linha azul, eles têm principalmente um T2 desse jeito, essa curva azul lá. Quando eles deixaram a 22, tinha um pouquinho de alteração, mas quando eles deixam a 4 graus e vão medir, vem um perfil completamente diferente. Então, eles fizeram depois negative staining, microscopia eletrônica, e conseguiram ver que realmente a estrutura desse domínio se vê muito alterado ou muito diferente quando a amostra é fresca, a relação de 5 dias a 4 graus Celsius. Ele perde muita estrutura, as estruturas que você consegue ver são bem amorfas, ele muda muito, que você já viu por taico, é só que a comprovação eles fizeram por microscopia eletrônica. Agora, mais interessante é que se eles pegam essa amostra que estava a 4 graus e faziam um recovery, então colocavam elas novamente a 37 graus por 2, 3 horas, eles conseguiam ter um retorno do perfil similar à amostra inicial a 37 graus, e quando comprovaram isso por microscopia eletrônica, conseguiram ver novamente que a estrutura voltava a ser regular, parecida inicial. E isso é muito importante quando você vai trabalhar, por exemplo, para fazer uma vacina. Ver que a integridade do seu antígeno está bom. E eles conseguiram também correlacionar a estrutura do antígeno com a antigenicidade. Então, realmente, a 4 graus Celsius, a proteína não gera antigenicidade contra o SARS-CoV-2. Então, uma outra coisa que você pode fazer como taico, já mais dedicado ou tentando ver a funcionalidade da sua amostra, é ver o ensaio de mudança térmica, também conhecido como Thermal Shift Assay, tá? Nesse caso, geralmente o que você vai ver vai ser colocar sua proteína, misturar ela com um ligante e medir a estabilidade. Se tem uma interação desse ligante com sua proteína, você vai ver uma mudança na estabilidade, na curva. Você está vendo o corrimento aí dessa curva, a maior estabilidade, geralmente. E isso permite você falar se sua proteína está interagindo ou não como um ligante. Isso pode servir para duas coisas. Uma delas é para testar compostos que possam se unir à minha proteína, procurando fármacos ou alguma coisa assim. Agora, também pode ser interessante para ver se minha proteína está funcionando. Se eu quero trabalhar com uma proteína, eu quero saber que ela está cumprindo sua função, então ela tem que ligar o ligante. E eu posso ver isso rapidinho, 3 minutinhos. E permite, então, ver quais dos armazenamentos, das condições de armazenamento seriam melhores para manter a funcionalidade da minha proteína. Então, aqui eu queria mostrar um exemplo bem simples, principalmente aqui uma quinase, a P38 quinase, é muito utilizada para estudo de câncer, etc. E como todas as quinases, elas ligam ATP, mas também ligam magnésio, precisam do magnésio para hidrolisar o ATP.
e um teste de funcionalidade rápido para ver que minha quinhaça, que eu vou usar agora para fazer teste de interação com inibidores ou, sei lá, atividade, eu vou colocar 5 milimolar de cloreto de magnésio e vou ver se realmente o cloreto está se unindo na proteína. E aqui você pode ver a mudança, o que indica que a minha proteína está sendo funcional. Então, vale a pena eu continuar trabalhando. Agora, muitas outras aplicações desse tipo de tecnologia, de mudança na estabilidade, podem ser usadas. Aqui tem um outro artigo desse ano, de 2020, onde os pesquisadores estão tentando caracterizar uma fosfodiesterase de bactérias. A ideia é que essa proteína tem um alto grado de identidade, homologia, como outras fosfodiesterasas. Então, eles começaram a caracterizar, purificaram ela, mediram a estabilidade por Tycho, rapidinho, 3 minutos, e como muitas fosfodiesterasas, elas precisam íon manganeso, tá? Então, colocaram íon manganeso, e eles conseguiram ver que tinha uma mudança. Se você vê a wild type sozinha, tem um doble pico lá. Quando eles colocam cloreto de manganeso, você vê uma mudança no perfil completamente, o que indica que tem uma interação. Agora, para eles, era mais interessante gerar uma proteína que não conseguisse unir manganeso, para assim a proteína não poder fazer a hidrólise do substrato e poder, então, entender qual era a afinidade ou qual substrato ela preferia, tá? Por homologia, eles viram também que o sítio de união ao manganeso era bem conservado, então fizeram uma mutação pontual, daí de um aspartico, daí do sítio, e, bom, purificaram, fizeram novamente 3 minutinhos depois de purificar a amostra mutante, colocaram ela sozinha ou em presença do manganeso. Perfeito. O manganeso agora não está se ligando na proteína como eles tinham predecido e era a hipótese deles, que mudando esse aspartico, não ia ter interação como manganeso, como íon. E a ideia era ver se essa mutante ainda assim podia ligar o substrato. O substrato dessa proteína é um dinucleótido cíclico, tá? Então, aí eles tomaram a mutante, começaram a colocar uma concentração crescente do substrato de C-AMP, e eles conseguem ver a mudança do perfil perfeito, indicando, então, que sua mutante feita não é capaz de ligar o íon, se liga o substrato, e então depois eles, por atividade, conseguiram ver que não tinha atividade, que era o que eles queriam conseguir. Então, como estudo muito rápido, em 3 minutos, cada vez que você purifica, você já pode ter todas essas informações rapidinho. Agora, uma outra coisa que é bastante útil, o Tycho, é para a otimização do ensaio. Geralmente, quando você purifica uma proteína, você não purifica a proteína para ter ela na geladeira, certo? Provavelmente não. A ideia é caracterizar ela, ou fazer estudos tanto de cinética, interação, estruturais, procurar drogas, fármacos, etc. Uma das tecnologias muito utilizadas para medir interação de proteínas, caracterizar a interação de proteínas, é o Biacor, o SPR, certo? Ressonância plasmônica de superfície. E agora, o Biacor, o SPR, ele precisa de uma proteína boa, que tenha qualidade, e que tenha uma funcionalidade, que ela esteja funcional, que ela esteja feliz. Agora, as condições para fazer o experimento do SPR geralmente não são as mais simples. Você tem que, primeiro, equilibrar seu sistema, e logo depois você tem que mobilizar sua proteína em um sensor, em um chip, tá? E aqui é muito importante ter a ideia da qualidade de sua proteína. Por quê? Bom, a imobilização no chip é dependente do pH do buffer. Então, geralmente, quando você diminui o pH, aumenta a capacidade da proteína ser atraída no chip e conseguir imobilizar ela. Então, eles geralmente trabalham, quando você quer fazer isso,
trabalha com um pH entre 3 a 5, 6. Isso seria o ótimo. Agora, saber como algum desses pH afeta a sua proteína é muito importante para ver qual desses pH seria o melhor para trabalhar. Agora, quando você vai fazer interações também de proteína com composto, geralmente o composto está diluído em DMCO. E o DMCO pode afetar a sua proteína. Então, quando você vai fazer um teste de compostos, por exemplo, de união à proteína, já seja por SPR, termoforesis, thermal shift, qualquer tecnologia, é muito interessante e bom conhecer qual é a tolerância da sua proteína ao DMCO. Então, você poderia colocar no taico a sua proteína sucinha, aumentar colocar a proteína com DMCO a distintas porcentagens e ver como a estabilidade ou a funcionalidade da sua proteína muda e qual seria o máximo DMCO que eu conseguisse utilizar para o ensaio. Bom, continuando com o SPR, depois de que você imobilizou, geralmente você vai ver o que é medir interações da sua proteína com outras coisas. Fazer um ensaio do SPR é relativamente caro e difícil, então talvez seria bem melhor diminuir os prováveis candidatos a medir. Então, só caracterizar por SPR, o termoforesis, o ITC, calorimetria, os compostos que vão se unir. Geralmente tem muitas pessoas que usam termaltifase, tá? O termofluor. Bom, com taico você poderia fazer o mesmo. Tomar seus candidatos, misturar com uma proteína e ver qual deles se liga. E também identificar a concentração do ligante e a qualidade. Eu quero mostrar agora alguns exemplos, principalmente de como melhorar o tampão de imobilização e também como fazer o teste de pré-varredura, o pré-screening, para utilizar o Biacor, principalmente. Então, como eu falei, geralmente quando você quer imobilizar sua proteína no chip para um SPR, o que você vai precisar é trabalhar num pH por embaixo de 6. Por quê? Nesses pH geram que o chip atraia a sua proteína. Mientras mais baixo, melhor. Agora, nesse caso, eu estou mostrando, por exemplo, uma quinase, MAP quinase, eu acho que é essa aqui. E bom, eu tenho essa proteína em buffer pH 7.3, num PBS clássico, que seria a curva cinza. Então, o que eu vou fazer, antes de fazer o teste no chip de imobilização, etc., onde vou já mexer como o Biacor e a amostra, etc., eu vou fazer um teste rápido. Colocar a proteína nos diferentes pHs que eu vou tentar, para ver qual deles vale a pena tentar. Então, nesse caso, por exemplo, se eu uso pH 5.5, bom, eu teve uma destabilização, mas ainda se a proteína tem uma estrutura, tudo bem. Se eu desço o pH 5, olha, já está tendo um porcentagem desnivelado a temperaturas baixas, mas ainda assim tem uma estrutura. Agora, se eu sigo descendo para pH 4.5, 4, realmente a minha proteína já perdeu a estrutura toda. Então, será que vale a pena tentar imobilizar esses pH? O que será que eu vou imobilizar? Provavelmente eu vou imobilizar uma proteína não funcional. Se eu utilizo esses pHs porque eu vi no SPR, por exemplo, que a imobilização era muito melhor, e não fiz o teste de qualidade, e depois medo de interação, provavelmente eu não vou ver interação nenhuma. E aí vai começar, nossa, e por que será? Olha, se eu tivesse feito esse ensaio em 3 minutos antes, eu teria sido bem mais feliz, realmente. No dia seria bem melhor. Então, com pequenos ensaios de 3 minutos, você consegue aumentar a qualidade da sua proteína, os resultados que você tem, a reproduzibilidade e sua felicidade. Agora, também você pode fazer testes de varredura prévio, de pré-varredura. Então, esse grupo aqui compartilha os dados do Zurich. E eles têm, basicamente, uma proteína-alvo e uma série de compostos. Então, o que eles sempre fazem
tomar sua proteína, tomam todos os compostos, medem a estabilidade da proteína sozinha e com composto, e aí eles calculam a mudança da estabilidade do TI, que seria a temperatura da infecção. E aqui você pode ver que variam bastante, desde 15 graus, um ΔT de 15, até 0,2. E a partir desses que mudam a estabilidade, eles fazem o ensaio de SPR. E a experiência deles, geralmente, é que a estabilidade e a mudança do TI correlaciona bastante bem com a afinidade do composto por a proteína. Agora, a ideia aqui é que você diminui o número de compostos que vai testar no Bioaccord, otimizando seus custos, seu tempo, etc. Agora, muitos grupos fazem a mesma coisa utilizando o termofluor, certo? No termofluor, o que você faz é colocar uma sonda fluorescente que ela vai se ligar nas regiões hidrofóbicas da proteína. E aí você começa a aumentar a temperatura, a proteína desnovela, apresenta o core hidrofóbico, a sonda liga e floresce. Agora, para isso, você tem que preparar sua amostra. Então, se você compara com fazer um nutaico, você perde tempo preparando a amostra. Você tem que aumentar a temperatura relativamente lento. Então, geralmente demora na 30 a 1 hora ou 1h30. Então, o tempo que demora, se você tem poucos compostos, é bem maior. O tempo total do ensaio, então, é bem maior no termofluor. O número de amostras que você consegue fazer é relativamente parecido no mesmo tempo. O consumo da proteína é maior. E o consumo do composto, bom, é igual. Então, tem bastantes grupos que utilizam o Taico principalmente para fazer isso. E aqui um outro exemplo que eu queria apresentar. Todas as slides desconfiguraram um pouco por o sistema de apresentação, mas vamos lá. Essa aqui é principalmente uma proteína, que é a lactato desidrogenase. Tem várias isoformas no corpo, vários genes que codificam ela. E a ideia é que essa proteína geralmente forma um tetrâmero, tá? Agora, a LDH está muito involucrada no câncer. Quando você tem um câncer, um tumor, essa célula começa a pegar energia, a fazer energia. E aí eles sobreexpressam e utilizam muito a LDH. Bom, esse grupo aqui, o que tentou fazer, então, foi desenhar peptídeos macrocíclicos que bloquearam a tetramerização da proteína. Então, bloqueando a tetramerização, você vai ter uma proteína que não é ativa. E desse jeito, então, poderia ser uma droga para o tratamento de câncer. O primeiro que eles fizeram foi purificar duas isoformas da LDH, LDH1 e LDH5, que elas compartem um 83% de identidade. Eles fizeram uma medição por Taico, e inclusive proteínas tão similares, como 83% de identidade, você consegue ver uma mudança na estabilidade muito alta. Então, realmente, as duas proteínas têm uma estrutura bem diferente. E depois, o que eles fizeram, por vários estudos, foi desenhar 7 peptídeos macrocíclicos, que são peptídeos cíclicos, e colocaram, então, em mistura com uma proteína LDH5. Eles continuaram que ela é mais importante para o câncer. Então, aqui eu mostro, por exemplo, a LDH5 com peptídeo 1 a 500 micromolar. Você não vê mudança nenhuma. Os perfis são bem similares, utilizando o Taico. E agora, utilizando o peptídeo 7, que era o que tinha melhor resultado anteriormente, eles conseguem ver uma desestabilização. Então, o peptídeo realmente está logrando bloquear a tetramerização, e ao bloquear a tetramerização faz que sua proteína seja menos estável. E desse jeito, com as curvas completamente diferentes, eles conseguem ver, então, que esse peptídeo 7, esse candidato, está se ligando na LDH5. E depois eles fizeram um estudo de SPR com esse peptídeo e conseguiram ver caracterizar a estabilidade, as interações. Então, foi utilizado como uma pré-varredura. Então, aí eu mostrei alguns exemplos de como o Taico pode ajudar você no trabalho de melhorar os tampões para imobilização.
e também para fazer screening de compostos, tá? Uma última coisa que eu queria apresentar do Tycho em si mesmo é a qualidade das medições que ele faz. Aqui temos uma proteína, é um anticorpo, que tem 2 eventos de desenovelamento, provavelmente são 2 domínios da proteína com estabilidades diferentes. E o experimento foi feito em 10 equipamentos Tychos separados, com 6 amostras cada um, para assim calcular um promeio do TI, que seria esse valor, e uma desviação estándar. Então, você pode ver que tanto TI1 como TI2, que correspondem a esses eventos de desnovelamento, temos um promeio, 74, com uma desviação estándar de 0,07 graus. Ou seja, realmente, a reprodutibilidade, as duas temperaturas, então, tanto a temperatura de 74 como a 86, é muito alta. E isso permite, então, Tycho ser muito bom em fazer as comparações, porque a reprodutibilidade é muito alta. Agora, uma outra coisa que eu falei, que o Tycho permite fazer, é a medição de concentrações. E com a utilização da fluorescência, tá? Então, é possível fazer isso, e o equipamento Tycho permite fazer isso. Agora, como é isso? Bom, cada vez que você mede alguma medição com Tycho, você vai ter as medições da fluorescência para todas as temperaturas. Então, quando você tem uma referência, que você sabe a concentração, você vai medir e vai saber a fluorescência. Depois, você pode colocar a mesma proteína novamente no Tycho, ver a fluorescência e com essa fluorescência, esse brilho, poder determinar ou ter uma ideia da concentração da sua proteína. Então, realmente, qualquer experimento que você faz como Tycho permite medir a concentração da sua amostra. O limite de concentração geralmente é muito melhor a concentrações baixas, onde o espectrofotômetro, o nanodrop, etc., tem uma qualidade baixa. Aqui, como a fluorescência é sensível, você pode medir essas concentrações baixas. O principal problema é medir concentrações altas, porque aí você gera um efeito de filtro interno, que já não é uma resposta linear da fluorescência. Mas se a fluorescência baixa, você consegue medir a concentração da sua amostra. Em qualquer buffer, a leitura, como eu já falei, é obtida automaticamente. Então, qualquer medição que você faz no Tycho vai permitir ter uma ideia da concentração. Agora, o mais importante, ou muito importante para esse tipo de medição, é que você precisa de uma referência. Como eu falei, o Tycho se basa tudo em comparar. Então, a referência, nesse caso, tem que ser a mesma proteína no mesmo buffer, a uma concentração conhecida. Tá? Então, se você tem sua proteína no mesmo buffer, numa concentração conhecida, o que você vai fazer é, principalmente, tomar o brilho da sua amostra conhecida, a referência, fazer uma regressão linear até zero, quando a concentração é zero, a fluorescência é zero, vai medir o brilho, a fluorescência da sua amostra e com isso vai ter a concentração. Bem fácil. Bom, essas são as aplicações do Tycho. E agora eu queria mostrar uma coisa que estamos tentando desenvolver na Nanotemper e também queremos a ajuda de vocês, que seria o Tycho Cloud. A nossa ideia é utilizar a nuvem como os dados. O Tycho é capaz de gerar muitos dados de qualidade, concentração, optimização de buffer, interações, etc. E a ideia nossa é conseguir fazer um sistema na nuvem que permita você ter um sistema de comparação de informações. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você tem sua proteína, tem seu equipamento Tycho, purifica sua proteína, mede no Tycho, tem seu perfil, coloca na nuvem, manda sua proteína ao colaborador, que fica em Japão, bem longe daqui, tá? E a sua amostra, então, vai viajar até ele. Ele vai receber. E aí ele tem que fazer um estudo da sua proteína, que você pediu e estão colaborando. Agora,
será que a proteína está boa e chegou nas condições que você purificou? Seria muito bom que ele conseguisse pegar o taico do seu laboratório, tomar sua amostra, medir, subir na nuvem e comparar com o dado que você teve. E que o software fale, olha, a semelhança das duas amostras é ótima. É a mesma proteína, vai lá. Ou realmente a sua proteína chegou desnovelada. Então seria muito interessante. E também, tendo todos os dados, nós podemos treinar algoritmos para poder obter mais informações de medições simples. Então, a ideia nossa é conseguir gerar um sistema na nuvem que permita fazer tudo isso e ajude os pesquisadores e a comunidade científica global. Agora, o Taiko Cloud está na nuvem. Esse é o site web, ntcloud.nanotempretech.com. É uma versão beta, aberta, qualquer pessoa pode usar, é só se registrar e utilizar. E é beta porque nós queremos ter o feedback dos pesquisadores, o que eles precisam, o que soluções podemos nós gerar para vocês na nuvem que permita otimizar seu trabalho. Então, convido vocês a entrar no site. Eu vou dar uma ideia de como ele funciona. A ideia é que você pode, primeiro, conectar no Taiko, seu equipamento Taiko na nuvem. Então, qualquer coisa que você media no equipamento Taiko, ele vai ser subido diretamente na plataforma, ou você pode subir eles manualmente. Cada vez que você mede, exportar os dados e subir na nuvem. Bem simples. Quando você abre sua conta, você vai ter, então, aqui todas as medições que você fez. Você pode filtrar, modificar os nomes, colocar filtros, valores, mais características, colocar colunas, que permite, então, você ver, comparar e trabalhar com seus dados de um jeito mais simples. Na mesma nuvem, então, temos desenvolvidos algumas aplicações. Então, você pode ver os dados do Taiko, comparar diferentes corridas do Taiko, etc. Fazer comparações entre amostras. Você pode fazer binding check, pode determinar a concentração, e também você pode procurar as amostras mais parecidas a que você me deu. Então, você purifica uma proteína, coloca lá, mede, e procura os perfis mais parecidos nos seus, para ver se tem alguma relação com outras proteínas. E eu vou falar agora um pouquinho do binding check e da determinação da concentração. O binding check, como já falei, é fácil de fazer. Você pode fazer, como mostrei, colocar sua proteína com um composto, não tem problema, e você vai ter uma mudança na estabilização. Agora, se você quisesse medir no Taiko interação proteína-proteína, provavelmente vai ser um resultado bem mais complexo, porque você vai ter desenovelamento de uma proteína, desenovelamento da outra proteína e o desenovelamento do complexo. Então, o que nós fizemos foi gerar um machine learning, um sistema, um algoritmo de machine learning, com interações proteína-proteína conhecida, e desse jeito você pode subir as medições de interação proteína-proteína, então proteína A só, proteína B só e o complexo. E o machine learning, o algoritmo, vai decidir realmente se está tendo interação ou não, de forma fácil. Bom, e a concentração, se bem a forma de medir ou determinar a concentração é bem simples, como eu já mostrei, é muito legal ter isso no aplicativo, porque todos os dados já estão lá. Você já me deu no Taiko, os dados do Taiko estão na nuvem, só colocar concentração determination e você vai conseguir medir a concentração da sua amostra. Então, como eu resumo, a ideia do Taiko é se enfocar em proteínas felizes. E felizes como? Bom, funcionalidade. Então, a ideia é que você pode rapidamente determinar ou identificar a qualidade da sua proteína, 3 minutos, usando 10 microlitros da amostra, na concentração que você tem, não tem que preparar nada. Você pode testar a presença da sua proteína, se ela está pura ou se tem presença de impureza, a semelhança de diferentes lotes, como ela se compara agora com as amostras anteriores, etc. O pesquisador anterior, a amostra que chegou do colaborador, etc.
a funcionalidade, realmente ver se sua proteína é funcional, está ligando o que tem que ligar, se tem a estrutura, determinar a concentração, e tudo isso em um só experimento, que demora 3 minutos. Bom, você pode trabalhar, usar o Taico para optimizar os buffers de armazenamento, ou medir as proteínas depois de marcar, se alteraram a estrutura, qualquer coisa. E a ideia, então, é tornar a purificação e a caracterização das proteínas de forma mais eficiente, mais rápido, e desse jeito, gerar pessoas ou pesquisadores mais felizes. E aqui eu queria terminar, ou acabar com uma frase que deixou um trabalhador do Stefan Gajewski, da Nurix, onde ele fala: eu coloco toda a proteína no Taico primeiro. Os dados são muito reproduzíveis em nossas mãos. É só tomar a amostra, misturar, colocar no capilar, e em 3 minutos você vai ter o resultado. É o único equipamento que eu recomendaria para todas as pessoas que trabalham com proteínas. Por quê? Porque realmente não há nenhum downside, nenhuma coisa negativa em ter um Taico. Bom, e com essa frase, eu espero ter dado uma ideia de como o Taico funciona, como ele pode melhorar a felicidade, ou conhecer a felicidade da sua proteína, para finalmente ter os pesquisadores mais felizes e que vocês consigam ter resultados melhores. Muito obrigado. E, bom, alguma pergunta, algum comentário? Perfeito, Daniel. Muito obrigada pela sua apresentação. É muito interessante ver, né, as respostas que o Taico pode dar, né, que são respostas valiosas, né, e principalmente as vantagens desse sistema, né, em relação à economia de tempo, economia de amostra, enfim. Foi muito legal a sua apresentação. E temos algumas perguntas aqui no chat, temos algumas perguntas da Ana Patrícia, você consegue ver? Eu consigo ver. Minha pergunta é: como poderia garantir ou manter a estabilidade dessa proteína, além das condições de congelamento? Algum buffer particular que possa me ajudar para diminuir a mudança na minha proteína? Bom, Ana Patrícia, realmente isso depende da proteína. Cada proteína fica melhor num buffer diferente. E a ideia é testar. A ideia é que o Taico permite você testar diferentes buffers, diferentes componentes no buffer, concentrações de forma rápida. Então, você poderia ter sua proteína, colocar diferentes buffers, congelar, descongelar várias vezes, e ver em qual dessas condições sua proteína ficou funcional e estável como estrutura. Então, realmente, eu não tenho sugerências de que colocar no buffer. É uma coisa que é dependente da proteína. O que eu se recomendaria é usar o Taico para fazer essa medição rápida, porque é bem simples e, bom, não demora nada, só 3 minutinhos. Tem aqui uma outra pergunta da Ana Patrícia, novamente. Então, se eu achasse que numa amostra tem uma única proteína bem purificada, mas resulta que por erro chegasse a ter 2, o Taico faz diferença de que aquela amostra tem 2 proteínas? Então, se você purificou uma proteína e mede no Taico, você vai ter sua referência. Realmente, como o Taico ele mede muito rápido, eu já falei, ele aquece a amostra a 30 graus por minuto. Então, ele vai medindo o desdobramento da proteína em um estado de não equilíbrio. Então, a curva final depende tanto da estrutura inicial, do estado desnovelado e da cinética, do caminho, do processo. Então, realmente, fica como uma digital da sua proteína. Se você tivesse uma outra proteína, o perfil vai mudar completamente. Você vai saber que sua proteína, sua amostra tem uma impureza. Não é igual à proteína pura que você já tinha caracterizado. Agora, vai falar isso em 3 minutos. Depois, aí você vai ter que purificar de novo, tentar separar as duas. Mas, sim, ele identifica claramente que tem presença ou tem impurezas na amostra. Eu espero ter respondido a pergunta.
vou continuar lendo essas perguntas e depois provavelmente vou voltar, aí vamos vendo como acontece. O Cícero pergunta, consegue diferenciar peptídeos? Olha, os peptídeos vão depender muito, primeiro, se tem triptofano ou tirosina. Como eu falei, o Tycho mede fluorescência intrínseca. Então, vai precisar ter algum triptofano ou alguma tirosina para conseguir medir. Agora, dependendo do peptídeo, do tamanho do peptídeo, ele pode gerar estrutura secundária, e aí o Tycho vai conseguir diferenciar, eu já fiz, não tem problema. Mas se é um peptídeo muito, muito pequeno, que não gera estrutura nenhuma, é bem difícil diferenciar. Essa é verdade. Espero ter respondido, Cícero. Agora a pergunta de Lucas Santana. Pelo que eu entendi, o equipamento faz análise de proteína com base em bancos de dados que são alimentados, correto? Não. O Tycho mede a sua proteína. E você pode comparar com as medições anteriores que você fez. No momento, não tem banco de dados. A nossa ideia é fazer isso. Mas, no momento, realmente, a ideia é comparar suas amostras, ver como ela fica melhor. Então, realmente, fazer essa análise com proteínas quimeras que ele tenha interesse para encontrar, que geralmente não estão no base de dados, não é possível. O que aí eu recomendaria seria ter, se uma quimera, provavelmente são duas proteínas, então ter as duas proteínas por separado, medir no Tycho e ir medindo depois as quimeras. Eduardo pergunta se o equipamento percebe ou avisa quanto à pureza da proteína. Não. Ele não avisa nem fala uma porcentagem. Ele principalmente vai comparar com sua amostra anterior e vai falar se ela é igual ou não. Se tem alguma impureza, você vai ver outros eventos de desnovelamento, mas ele não vai conseguir falar qual é a porcentagem de pureza. Ana Patrícia ficou bem com uma resposta, muito bem. Teresa Cristina pergunta se eu tenho sempre que ter uma proteína pura para o equipamento fazer a comparação. Bom, Teresa, isso depende do que você quer comparar. Se você trabalha geralmente com amostras que não são puras, você pode comparar essas amostras. E o que o Tycho vai falar é que tão similar é sua amostra A com sua amostra B. Ele permite comparar muito bem segundo a estabilidade da amostra e a presença de proteínas nessa amostra. Então, se a composição dessa amostra é constante, você vai conseguir ter um perfil semelhante. Agora, se muda a porcentagem de alguma das proteínas, aparece uma terceira, o perfil vai mudar. Então, você vai conseguir ver que esse perfil é diferente. Tá? E agora, muito obrigado a vocês. Eu espero não ter sido muito longo. E, bom, espero ter respondido as respostas ou as perguntas que vocês fizeram. Mayara? Perfeito, Daniel. Muito obrigada. A apresentação foi excelente, bastantes elogios aí no chat. E antes da gente encerrar, eu só vou colocar aqui uma pesquisa para vocês, uma enquete que eu peço que vocês respondam. E, gente, ó, o Daniel deixou o contato dele aí, então quem tiver mais perguntas ou quiser mais informações, fiquem à vontade para entrar em contato com ele. Depois eu vou deixar o meu e-mail aqui também, tá bom? Vou colocar a enquete aqui, aí vocês falam se vocês estão conseguindo visualizar. Pronto, conseguem ver a enquete? Perfeito.
Então, só vou esperar todo mundo responder para poder finalizar. Coloquei meu e-mail aqui no chat, tá? Então, fiquem à vontade para entrar em contato. E espero que todos tenham gostado. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Qualquer dúvida que tivessem, eu também fico à disposição. O meu portunhol, mas eu espero estar melhorando cada dia. Bom, gente, eu vou finalizar aqui a votação. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Daniel, pela apresentação. Foi excelente. E até uma próxima. Tchau, tchau para vocês.